Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. E o objetivo do nosso bate-papo de hoje é compartilhar com vocês as minhas impressões, experiências ao longo dos 3 meses que eu estou com o BYD Dolphin, né? Dizer para vocês o que eu estou achando do carro, se eu já tive algum problema com o carro, enfim, compartilhar com vocês o que eu percebi do carro nesses últimos 90 dias, né? E algumas experiências que eu tive também. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que eu tô gostando muito do carro, tá? Eu não tenho nenhuma crítica forte para fazer com relação ao veículo. Ele realmente entrega muito. É um carro extremamente confortável, espaçoso, silencioso, obviamente, né? Por se tratar de um carro elétrico. E dizer para vocês que ele está me atendendo plenamente, não só para um uso urbano, né, para o meu dia a dia, casa, trabalho, lazer com a família, mas também eu tenho feito, como vocês podem ver aí nos vídeos que eu tenho publicado, inclusive vai sair um outro em breve, para pequenas viagens que eu tenho realizado com o carro, e tenho realmente ficado bem surpreso, porque eu imaginei que seria muito mais complicado viajar com carro elétrico. Obviamente que, volto a dizer, vocês vão ver aí no vídeo, já tem até um vídeo aí de uma viagem que eu fiz para São Paulo, que eu estou indo para locais que dispõem de uma certa infraestrutura, né? Eu não sei se... Eu sei não, tenho certeza que obviamente aí ao longo desse Brasilzão tem muito local que infelizmente a infraestrutura é precária ou até mesmo nula. Mas para mim, para minhas experiências vividas ao longo desses últimos 90 dias, ele tem me atendido. Compartilhar com vocês algumas situações que eu vivenciei com o carro, tá? Assim que eu tirei o carro da concessionária, eu cheguei em casa, era um feriado, dia 7 de setembro de 2023, e resolvemos dar um pulinho na praia, à noite mesmo, só para dar uma caminhada ali no calçadão, fazer um lanche, enfim. Só para efetivamente aproveitar e sentir melhor o carro. Na ida, fomos tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Mas ao chegar lá na praia e estacionar o carro, a primeira coisa que aconteceu foi que o carro estava parado na rua, né? Aquelas vagas de rua. Veio um cidadão com uma Fiat Uno, por sorte uma daquelas Uno, modelo mais antigo, para-choque de plástico, e dando ré, manobrando o carro, encostou no meu para-choque dianteiro, onde tem, quem tem o Dolphin sabe, a câmera frontal, e ela fica numa protuberância, ou seja, ela fica bem exposta. Por sorte, volto a dizer, era uma Uno daquele modelo antigo, para-choque todo de plástico, e não me causou nenhum tipo de dano, tá? Foi só um encostãozinho, mas eu poderia já ter tido um prejuízo logo no primeiro dia com o carro. Então uma crítica que eu faço, a primeira, é com relação à posição dessa câmera. Ela fica, como eu disse, né, numa protuberância no para-choque, a frente do carro é arredondada, então numa eventual colisão frontal, o primeiro ponto de impacto vai ser nessa câmera. A solução que eu dei, e vou tentar postar uma foto aí para vocês, foi instalar 2 pezinhos daqueles de borracha que a gente encontra aí em lojas de material de construção, enfim, em lojas de ferragem, nos parafusos da placa, de forma a criar um distanciamentozinho ali mínimo, mas suficiente para que num leve impacto, ou seja, numa encostadinha, a câmera não seja afetada. Como uma solução que eu encontrei, barata, gastei talvez uns R$2, mas eu acho que já ajuda na proteção com relação a essa questão da câmera. No retorno, meu segundo problema. Na verdade não foi bem um problema, né? Foi mais uma agonia, vamos dizer assim. Saindo da praia, ao pegar a estrada, o carro começou a fazer um barulho muito alto, que era oriundo da roda traseira direita. Um barulho como se fosse alguma coisa batendo, sabe? Muito alto. Eu encostei o carro no acostamento, peguei uma lanterna, olhei, não vi o motivo do barulho. Tentei seguir viagem, o barulho continuava incomodando muito. Eu pensei logo em algum problema de fábrica.
Encostei o carro novamente, dessa vez num posto de gasolina. E aí o frentista, gentilmente, né, talvez motivado um pouco também pela curiosidade de estar vendo um carro elétrico, ofereceu pra gente botar o carro naqueles elevadores que se usa para troca de óleo. Não é aquele elevador hidráulico, sabe? Aquela que é uma rampinha que você sobe. E aí eu olhei, também não vi nada. Botei o carro na estrada e falei, vou seguir viagem, amanhã eu volto na concessionária. E no meio do caminho, o barulho cessou. Só peço desculpa aí, que tá um reflexo aqui por conta do sol. Bem, o que eu descobri depois? O carro tem uma acústica muito peculiar. E aconteceu outras vezes, né? E por isso que eu tô dizendo pra vocês que eu descobri o motivo. Não sei se mais alguém passou por isso. Se alguém tiver passado aí, coloca aí embaixo nos comentários. Uma pedrinha entrou ali no friso do pneu. E que num carro convencional seria um barulho que talvez passasse despercebido. No Dolphin se tornou um barulhão terrível dentro do carro e realmente assustador. Isso foi a segunda experiência que eu queria compartilhar com vocês. Outro problema que eu percebi, e tá até num vídeo que eu vou soltar em breve para vocês, na minha última viagem, foi o barulho do vento. Ah, mas como assim, Carlos, barulho do vento? Todo carro faz barulho de vento? Sim, todo carro faz, mas no carro elétrico ele é mais perceptível, até pelo fato dele ser mais silencioso. Quando você abre a janela do Dolphin, ó, vamos supor, abrir aqui, e eu não estou em velocidade suficiente para mostrar isso para vocês, porque eu estou no trânsito, mas vocês vão ver no próximo vídeo. A partir de 80 km por hora, o vento faz muito barulho dentro do carro. Solução para isso que eu descobri: levantar o vidro aqui, 4, 5 dedinhos e o barulho para. Não tem muito o que fazer, eu acho que também é por conta da aerodinâmica do carro. Sei que outros veículos, inclusive alguns a combustão, também fazem esse barulho, tá? Então eu não considero em si um problema, em si uma característica do carro. Inclusive vi outras pessoas aí em outros grupos, em alguns grupos de WhatsApp, comentando a mesma percepção. Quarto problema, o farol do carro. Também mencionei isso naquele vídeo da viagem que eu fiz para São Paulo. E isso eu acho que é uma coisa também muito pessoal, tá? Eu definitivamente acho que o farol de LED, principalmente quando ele está no farol baixo, tem um alcance muito pequeno. Mesmo regulando na central multimídia para a maior altura possível, a percepção que eu tenho é de que ele não tem um alcance muito grande. O que para mim dificulta um pouco dirigir na estrada, principalmente estradas não iluminadas. Se você mudar para o farol alto, esse problema é resolvido. Aí o alcance fica ok, fica legal. Só que a gente não tem que ficar dirigindo em estrada com farol alto sem necessidade, né? Principalmente para não ofuscar os demais motoristas. Então essa é uma outra característica que a mim causou um desconforto. Então eu considero como um problema, pode não ser para outros proprietários. Outro problema que eu percebi com o carro: se você colocar a direção no modo esporte, ela fica bem responsiva, você sente o carro bem na mão. Mas se você colocar a direção no modo conforto, eu percebo que o carro fica meio bobo, tá? Provavelmente essa é uma característica também de projeto do carro, mas eu, Carlos, não gostei. Tanto é que eu adotei a direção no modo esporte permanentemente, porque eu sinto o carro mais seguro, principalmente dirigindo nas estradas. Agora vamos falar das vantagens que eu estou tendo até o momento. Existem aquelas vantagens óbvias, né? Que é a economia. Para vocês terem uma ideia, eu gastava por mês uma média aí de 800 a R$1.000 de combustível. E atualmente com o Dolphin eu tô gastando aí na faixa de uns 180, R$200. Parte das minhas recargas eu estou fazendo aos sábados no shopping, porque eu já tenho um compromisso pela manhã, então aproveito para plugar o carro lá. Não chego a fazer uma recarga de 100% da bateria, tá? Mas eu estou fazendo parte dessa recarga lá.
E também não tenho energia fotovoltaica em casa. Quem tem, obviamente, essa vantagem é muito maior, porque está abastecendo aí de graça com a luz do sol. Eu que estou pagando energia elétrica, olhando na conta de luz, o acréscimo que eu tive mensal foi aí nessa faixa de 180, 200 reais. Ou seja, é uma boa economia com relação ao combustível, tá? Quantidade de recargas que eu faço? Normalmente eu faço uma recarga a cada 4 ou 5 dias, em função da quilometragem que eu rodo. E aí uma coisa curiosa, com o carro térmico, eu rodava um pouco menos do que eu estou rodando atualmente com o carro elétrico. Eu acho que a economia acaba fazendo a gente andar um pouquinho mais, né? Se dispor aí a lugares um pouquinho mais longe, sem ficar preocupado com o combustível, que aqui no Rio de Janeiro, particularmente, está muito caro. Então eu tenho rodado mensalmente um pouco mais com o Dolphin do que eu rodava com o meu carro a combustão. Outra vantagem do carro é o fato da central multimídia ser muito eficiente. Eu acho que isso, inclusive, é um ponto forte da BYD. Além dela ser muito grande, ela tem em torno aí de 12,8 polegadas, se eu não me engano. Ela é muito responsiva. Os aplicativos rodam com muita fluidez, com muita competência, tá? Ela tem internet própria, mas você pode compartilhar fazendo o roteamento da internet no seu celular. E ela funciona muito bem mesmo. Ouso dizer que é uma das centrais multimídias mais competentes que eu já vi de todos os carros aí que eu já tive, tá? É realmente uma central multimídia muito boa, muito bacana. Suspensão do carro, para mim também é um outro show à parte. Inclusive tem um vídeo também que eu comento que eu acreditava que a suspensão não fosse durar muito, mas eu já estou revendo esses conceitos, porque a suspensão realmente está muito acertada. E eu tenho como parâmetro as estradas do Rio de Janeiro, que normalmente são mal pavimentadas, é muito buraco, é muito quebra-molas, né? E, inclusive, uma das preocupações que o pessoal tem com relação ao carro elétrico é do fato das baterias poder arrastar, poder bater em algum lugar, né, e se danificar. Eu já passei em locais com asfalto, com pavimento bem danificado e não arrastei, pessoal. Inclusive estrada de chão, tá? E não tive nenhum problema com o fundo do carro bater, nem em quebra-molas, nem no chão, nem em eventuais subidas em calçada. Obviamente que aí você tem que tomar um cuidado, né? Você tem que ter um bom senso ali para olhar a altura dessa calçada. Mas não tive nenhum problema. E a suspensão é muito confortável mesmo, tá? Então eu acho que essa é mais uma questão, é uma coisa que a BYD tá de parabéns. Outra coisa que eu também queria comentar com vocês como vantagem do carro: o ar-condicionado, extremamente eficiente. Você liga o ar-condicionado e em poucos minutos a cabine está geladinha. O Dolphin não tem a saída de ar-condicionado para os passageiros ali do banco de trás, mas todo mundo que já andou comigo aqui nesse carro, no banco de trás, inclusive nos dias mais quentes aí do Rio de Janeiro, que nós andamos tendo aí sensações térmicas aí acima de 50 graus, e esse foi um comentário espontâneo de todo mundo, que o ar-condicionado do carro é muito bom e gela muito rápido. Ou seja, mais um ponto positivo para o BYD Dolphin. Design também é uma outra coisa, e aí é uma questão muito pessoal, muito de gosto, né? Eu confesso que no começo eu não gostava muito da frente do carro, achava ela um tanto quanto exótica, fora do normal, né? Um pouco diferenciada, mas já me acostumei. E aonde eu passo, mesmo o Dolphin já não sendo mais tão novidade assim, inclusive aqui no meu bairro mesmo, já tem pelo menos umas meia dúzia rodando. Aonde quer que você passe, as pessoas olham, as pessoas admiram o carro, e o comentário é sempre o mesmo, que o carro é muito bonito. E isso aí pode ser um ponto negativo para quem não gosta de chamar muita atenção, né?
Com o passar do tempo, as pessoas vão se acostumar, a quantidade de veículos na rua vai aumentar, mas hoje, aonde quer que eu passe, as pessoas ainda olham, as pessoas comentam, motorista para do lado, pede para baixar o vidro, para poder perguntar, tirar alguma dúvida, o pessoal bate foto. Se você deixa carro no estacionamento, já aconteceu comigo de voltar e ter alguém fazendo selfie. É uma coisa bem legal, as pessoas têm curiosidade, né? E eu não me importo, sabe? Para mim é sempre um prazer estar tirando as dúvidas aí. Eu acho que, inclusive, é importante a gente estar conversando com as pessoas para desmistificar algumas coisas e passar as nossas opiniões como proprietários, né? Para justamente as pessoas, de repente, enxergarem o carro elétrico de uma forma diferente e a possibilidade de ter ou não na sua vida um carro elétrico. Então é uma coisa que para mim não me incomoda e eu acho bem legal. O carro realmente chama muita atenção, ele é muito bonito. Outro ponto positivo, o carro, mesmo tendo, o meu caso é o Dolphin GS, né? É o modelo de entrada, que na época só tinha ele, na verdade, agora que nós temos o Plus. Mesmo tendo só 95 cavalos, a gente está falando de torque instantâneo. E eu também tenho um vídeo no canal explicando essa questão da diferença entre motores a combustão e motores elétricos e o porquê do torque instantâneo. O carro é extremamente ágil no trânsito, tá? Para fazer ultrapassagem nas estradas também ele é muito seguro, ele é muito responsivo. Você toca no acelerador e ele vai, sabe? Não titubeia. Então se torna um carro muito seguro para você conduzir, não só na estrada, como também no dia a dia aí no trânsito. Você precisar fazer uma mudança rápida de faixa e tal. Ouso dizer que numa saída de semáforo, isso obviamente não é uma coisa que vocês devem ficar fazendo, mas ouso dizer que ele deixa muito carro 2.0 aí para trás com facilidade, tá? E aí, aproveitando o gancho dessa questão da dinâmica do carro, comentar com vocês também que o carro é muito estável. Muito estável. Primeiro, por conta de ser um carro pesado, ele tem em torno de 1.400 quilos. E segundo, porque a disposição das baterias no assoalho faz dele um carro que é muito colado no chão. A distribuição de força nas rodas dianteiras também pelo motor elétrico também é muito eficiente. O carro, a menos que você esteja no modo esporte e em algumas situações bem excepcionais, quando você pisa no acelerador, você não tem perda de tração, tá? A roda não patina, o carro realmente entrega os 95 cavalos instantaneamente com as rodas com grip, ou seja, coladas no chão, pneu colado, tá? E ele nas curvas se comporta dinamicamente muito bem. Você consegue entrar em curvas aí com uma velocidade bem razoável, tá? Com segurança, obviamente, mas você sente que o carro tá na mão, ele tá ali respondendo como deveria, né? Você não tem nenhum tipo de percepção de insegurança. E é isso, pessoal. Que eu me lembre, é isso. Tem uma outra coisa também que eu queria falar com vocês. Não chega a ser um contra, mas é uma outra característica também que tem preocupado um pouco os proprietários. É com relação à espessura dos vidros, tá? Os vidros são realmente mais finos. Inclusive, há relatos de para-brisas que estão quebrando aí com pedriscos aí nas estradas. Pelo menos que eu saiba, já foram, que eu sei, né? Pelo menos uns 4 ou 5. O vidro realmente é mais fino, o das portas também. E eu acredito que isso é uma forma de diminuir o peso, tá? Então, traz uma fragilidade um pouco maior. Se vocês puderem botar uma película de segurança, botar algo aí para dar uma reforçada aí, comentando com vocês. O motociclista acabou de passar aqui e fazer um sinalzinho para mim. Realmente o carro chama muita atenção. E não só o vidro, pessoal, como também a lata do carro. O teto do carro, você percebe que ela é mais fina. Você, até lavando o carro mesmo, você percebe que é um material. Não estou dizendo que ele seja necessariamente mais frágil, que ele vá deteriorar, vai apodrecer mais rapidamente, mas é uma lata mais fina, tá? E eu acredito que tudo isso é para diminuir o peso do carro, porque as baterias já pesam muito, então tem que haver algum tipo de compensação. E é isso, pessoal. Basicamente, que eu me lembre, são essas características que eu queria trazer para vocês, né? As principais, né? Ali, as que eu posso considerar como contras, as que eu considero como sendo benéficas, como sendo bacanas. E é isso. Se eu tiver mais alguma outra coisa aí para trazer para vocês, ou surgir alguma outra
de alguma outra situação que eu queira compartilhar, eu trago um novo vídeo para vocês. Se vocês também tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade com relação ao carro, ou até mesmo compartilhar a opinião de vocês, podem compartilhar aí embaixo com o pessoal, porque volto a dizer que o objetivo desse meu canal aqui é trocar uma ideia com vocês, tá? Não é ser nenhum tipo de influenciador, nem de ficar ditando regras ou dizendo que a minha opinião é a única e verdadeira, tá? É justamente bater um papo, aprender com vocês. Tenho achado muito legal a interação com todos. Isso pra mim tá sendo muito gratificante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço desculpas aí pelo sol no rosto, tá? Porque eu gravo sem pauta, eu abro aqui a câmera e começo a papear com vocês. Vocês são meus amigos, né? E aqui é uma conversa entre amigos. E é isso aí. Um bom dia pra vocês, né? E fiquem com Deus.